vamos entrar em funções inorgânicas, ácidos e bases. Pessoal, na química, geralmente a gente organiza as substâncias por características. Tá? Então, as funções inorgânicas são um grupo de substâncias que têm características parecidas, são as características que nós veremos daqui a pouco. Então, assim, a química é classificada em dois grandes grupos, são as funções orgânicas, que são as funções que têm cadeias carbônicas. Tá? As funções inorgânicas geralmente são compostas com longas cadeias de carbono. O que são cadeias de carbono? São carbonos conectados entre si, formando estruturas grandes. Geralmente, pessoal, se associa o composto orgânico com o organismo vivo, né? A estrutura do corpo, dos animais, dos seres humanos, enfim. E de fato, né, nós somos formados por compostos orgânicos, estruturas que compõem nosso corpo têm inúmeras cadeias de carbono ligadas, interconectadas, inúmeros átomos de carbono conectados. Né? Só que essa definição ela é bem mais ampla. A substância orgânica é qualquer substância que tenha uma cadeia carbônica e tenha características que vocês não vão ver agora, só no terceiro ano. Tá? Mas tem compostos que não são ligados a seres humanos ou a organismo vivo, mas que são compostos orgânicos, como os plásticos, os PETs da vida, e as garrafas PETs, o petróleo e outras coisas mais. Tá? Então essas são as funções orgânicas. As inorgânicas, como o próprio nome já diz, são as substâncias que não têm característica orgânica, não formam grandes cadeias de carbono. E são essas funções que a gente vai ver. Tem várias funções inorgânicas, várias assim, deve ter umas 5 aí que a gente vai olhar com mais cuidado. Tá? São os óxidos, os ácidos e bases, os sais e os hidretos, pelo menos essas 5. E a gente vai começar com ácidos e bases para iniciar. Tá? Então vamos lá. A definição de função inorgânica, que a gente já falou até agora, substâncias devem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Então é interessante você estudar as substâncias organizando elas. Nós estudamos a tabela periódica e nós vimos que é uma grande importância de você estruturar a tabela, organizar a tabela de maneira que os elementos que são parecidos fiquem mais agrupados, mais perto um do outro, ou na mesma coluna, ou na mesma família, dependendo do tipo de propriedade. Né? Isso facilita no estudo, facilita na pesquisa. Essas propriedades, né, são denominadas propriedades funcionais. Por que funcionais? Função é aquilo que determinado objeto, determinado corpo, determinada entidade faz. Né? Qual é a sua função? Se você trabalha na empresa, sua função, sei lá, você é função administrativa. Você tem função de operar um equipamento. Essa é a sua função. Né? Então, funções inorgânicas são características específicas de cada grupo inorgânico. Né? Em função dessas propriedades, podemos agrupar substâncias em grupos nos quais chamaremos de funções inorgânicas. Uma coisa importante das funções inorgânicas é que a gente precisa ver o conceito, o O ficou fora aqui, tá? Ionização. Tá? É um conceito de ionização, um conceito importante da química inorgânica. O que é ionização? É a quebra da ligação covalente devido à diferença de negatividade entre os átomos ligantes com a formação de íons. Então imagina que eu tenho uma molécula de água e o ácido. Então eu vou misturar, né? Eu tenho aqui a água num copo, num becker qualquer, e eu vou jogar o quê? Eu vou jogar um ácido. Então veja, se eu jogar um ácido aqui, eu estou misturando as duas substâncias, o ácido clorídrico com a água. Quando eu faço isso, né, como a água é um composto covalente, perdão, o ácido é um composto covalente, ele vai sofrer o que nós chamamos de ionização, porque é quebra da ligação covalente. Então, o composto iônico não sofre ionização, porque não tem ligação covalente.
E o que é essa ionização? Veja, lá atrás nós misturamos ácido com água. Então eu tenho uma reação aqui, a reação que mostra a representação dessa junção. Então, ácido clorídrico, você somou com a água, né, porque você misturou os dois. Essa seta indica o que forma. O que acontece aqui na ionização? Essa ligação é quebrada, essa aqui. E o hidrogênio do cloro vai para a água, e a água fica com H3, entendeu? H3. O mais aqui da água, em cima, é só para indicar que um par de elétrons que estava sobrando do oxigênio, já que a água tem esse formato, né? Não é isso que a gente aprendeu? O hidrogênio que vem para a água vem se ligar com esse par de elétrons aqui para formar uma ligação. Por isso que ele fica positivo, indicando que meio que perdeu um elétron na ligação aqui, né? Esse elétron não é mais somente do oxigênio. Tá? Mas Cl- porque quem sai, como no caso o hidrogênio aqui, acaba deixando o elétron da ligação. Se deixa o elétron, se você pensar que é assim, né? HCl. Quando a ligação tem dois elétrons aqui sendo compartilhados. Quando a ligação se rompe, ela se rompe roubando o elétron do hidrogênio. E esse elétron fica com cloro, por isso que ele tem um valor negativo aqui, indicando que tem um elétron a mais do que ele tinha antes. Tá? Então, eu tenho aqui água mais ácido clorídrico formando H3O+, mais Cl-. Essa aqui é chamada ionização. Tá? Dissociação acontece com compostos iônicos, que nada mais é do que a separação de substâncias iônicas. O sal de cozinha é isso aqui, NaCl, são dois cristais unidos. Perdão, dois átomos unidos aqui. O que a água vai fazer? A água vai tratar de separar esses dois, né, e dissolver o sal. Beleza? Esse é o conceito de dissociação, separação. Tá? Isso é o que a água faz com o NaCl. Eles já estão separados aqui, né? Então, na verdade, se a gente fosse trabalhar igual a gente trabalha ali com a ionização, fazendo a representação, ficaria assim, ó. NaCl, eles estão juntos, mais... Perdão, vou colocar uma seta aqui. Mais água, e aqui eu vou pôr água em cima da seta, lá no futuro a gente vai ver por que eu estou pondo essa água aqui. Então a água vai separar isso aqui, então vai ficar assim como está no desenho aí, Na mais Cl menos. Carga positiva e negativa é porque é a carga que eles já possuem na troca de elétrons que a gente viu, tá? Na ionização, perdão, no composto iônico. Então vamos entrar no conceito de ácidos. No ensino médio a gente vê o chamado ácido de Arrhenius. Por quê? Porque é o indivíduo que propôs essa teoria sobre os ácidos. Existem ácidos conceituados por outros cientistas. Por enquanto a gente vai ver o ácido de acordo com a ideia de Arrhenius. Olha só, é toda e qualquer substância que em solução aquosa libera como único cátion H+. Então vamos ver aqui. Lá na nossa reação anterior, nós vimos o seguinte, ó, HCl mais H2O formando H3O+, né? Porque esse hidrogênio vai para a água, mais Cl-. Beleza. Essa reação ela vai ser simplificada a partir de agora. Aqui, ó. Por quê? Porque esse hidrogênio ele simplesmente vai para a água. Então eu vou deixar ele sozinho aqui e vou colocar a água em cima da seta. Ao invés de escrever H3O+, eu vou escrever simplesmente HCl misturado com água libera o H+. Quem é esse H+? É justamente o H+, que veio para a água aqui, ó. Tá? Essas duas formas de escrever a mesma coisa acontece muito na química, pessoal. A gente tem duas formas de representar a mesma coisa. Essa reação, ela é uma reação que representa mais o que acontece na realidade. E essa aqui é uma reação simplificada, que é para facilitar a nossa vida aqui. Tá? Então, de acordo com Arrhenius, é toda substância que libera como cátion
o íon H+. Então, o que vai acontecer? HCl é um ácido por quê? Porque quando eu misturo com a água, ele perde o hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio vai para a água, né? Vai virar H3O+. Mas aqui eu não vou escrever o H3O+, só vou escrever o hidrogênio que sai. Ele não sai daqui e vai para a água. Só vou escrever ele saindo. Não vou representar ele se juntando com a água, tá? Então, o ácido é a substância que, quando dissolvida em água, libera H+, como cátion. Se eu tiver um hidrogênio, libera um H+, mais Cl-, ficou sozinho, né? Se eu tiver 2 hidrogênios, vai liberar 2H+, porque são 2 hidrogênios. E a carga do ânion, que é o outro composto, que vem da separação, é sempre a carga negativa da quantidade de hidrogênios. Então, se tem 2 hidrogênios aqui é 2H+, aqui vai ser 2-. Se tem 3 hidrogênios nesse ácido aqui, ó, vai liberar os 3H+, e a carga vai ser 3-. PO4 aqui, pessoal, e SO4 é um ânion composto, tá? Com 2 elementos. Eles são estruturas, digamos, que não se separam, tá? Geralmente não se separa. Aqui a gente tem um elemento só, ficou mais fácil. Aqui a gente tem essa junção desses grupos. Nós vamos aprender nesses grupos aqui, ó, que ficam juntos, tá? P e O. Se eu tiver 4 hidrogênios, libero os 4 e forma P2O7, 4-. 4- aqui é porque eu tenho 4+ aqui, tá? 4 do H+. Então, isso aqui é na teoria. Na prática, isso aqui não acontece tão bonitinho assim, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Mas a ideia do Arrhenius é essa aqui, tá? Uma substância que tem hidrogênio e que, quando dissolve em água, libera esse íon aqui, H+. Essa reação é chamada reação de ionização. Por quê? Porque forma íons na minha reação, tá? Reação de ionização. Vamos para a classificação dos ácidos, pessoal. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, podem ser monoácidos, diácidos, triácidos ou tetrácidos. Tá? Monoácido tem 1 hidrogênio, diácido tem 2, triácido tem 3, tetrácido tem 4. Quanto à presença do oxigênio, ele pode ser hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio, veja, não tem oxigênio nesses ácidos. Ou então oxiácidos, são aqueles que possuem oxigênio, daí oxiácido. Hidrácido tem hidrogênio apenas. Oxiácidos, além do hidrogênio, tem o oxigênio, tá? Quanto ao grau de ionização, o que é o grau de ionização? O tanto que ele vai ionizar. Quanto mais um ácido se ioniza, mais forte ele é. Então, se ele ioniza menos de 5%, ele é considerado um ácido fraco, tá? Que é, um exemplo aqui, o HCN, o ácido cianídrico, e todos os demais ácidos, tá? Os demais hidrácidos, perdão. Os moderados têm aqui o grau de ionização entre 5% e 50%. Por exemplo, aqui o ácido fosfórico, esse H3PO4, e o ácido fluorídrico, HF. Tá? Os fortes têm ionização maior que 50%. Tá? Então, eu tenho aqui o HCl, né? E tenho aqui o HBr. Tá? E o HI aqui também. Ainda quanto ao grau de ionização dos oxiácidos, eu vou saber se ele é fraco ou forte pela diferença de oxigênio. Por exemplo, diferença de oxigênio com hidrogênio. Por exemplo, se eu tiver 3 hidrogênio, 3 oxigênio, eu vou fazer a diferença. Se der 0, ele é um ácido fraco. Vou fazer a diferença aqui. Se der 1, ele é um ácido médio. Vou fazer a diferença aqui, 2 menos 4. Se der 2, ele é um ácido forte. Então, é número de átomos de oxigênio e número de hidrogênios ionizáveis. Eu vou fazer subtração. Nesse caso aqui, ó, HClO4. Quantos hidrogênios tem? 1. Quantos oxigênio? 4. 4 menos 1 dá 3. Não é isso? Então, ele é um ácido muito forte. Tá? Então, o fraco vai ser 0, tá? Ou 1. Né? O moderado 1. Ácido fraco e moderado 0 e 1.
ácido forte eu vou ter de 2 para cima, a diferença. Só uma grande propriedade dos ácidos é que ele tem um sabor azedo. E antigamente se distinguia os ácidos de outras substâncias pelo sabor azedo. Tem que experimentar. Hoje em dia já tem outras formas de você identificar ácidos. Beleza, pessoal? Pessoal, essa é a aula de hoje. Tá? Eu quero que vocês façam um resumo dessa aula, escrevendo no caderno, pontuando os pontos mais importantes da aula. E semana que vem, depois que vocês copiarem, darem uma lida, a gente vai fazer exercícios. Beleza, galera? Até mais!